Receita Express de valvopatias. Eu fiz essa tabelinha para vocês para facilitar. Etiologia, semiologia e outros aspectos de cada uma das valvopatias. Eu coloquei aqui as três principais, que vão ser estenose mitral, insuficiência aórtica e estenose aórtica. Da estenose mitral, vocês precisam lembrar de etiologia reumática. Etiologia reumática. A semiologia vai ser um sopro diastólico enruflar no foco mitral. Outros aspectos importantes da estenose mitral vão ser a sua grande associação com fibrilação atrial, em que eu sempre preciso anticoagular o paciente e sempre vai ser com varfarina. A gente não pode anticoagular a estenose mitral moderada ou importante com DOAC. Além disso, se o paciente tiver fibrilação atrial no contexto de estenose mitral, ele perde aquele reforço pré-sistólico do sopro. Insuficiência aórtica. A etiologia são várias possíveis. Eu posso ter doença reumática? Posso. Mas aqui é importante a gente lembrar também de doenças da válvula aórtica ou da própria aorta, como, por exemplo, hipertensão arterial, sífilis, doença de Marfan e outras doenças relacionadas ao colágeno, como, por exemplo, Lloyditis, até síndrome de Turner. A semiologia é lembrar dos sinais de gravidades, dos sinais semiológicos da insuficiência aórtica, que já denotam gravidade da valvopatia. Entre eles, o sinal de Muset, o pulso em martelo d'água, que é aquele pulso de Corrigan, o sinal de Miller, que é da úvula, o sinal de Quink, que é do leito ungueal, e a PA divergente. Outros aspectos importantes da insuficiência aórtica vão ser lembrar, gente, da aorta. Essa é uma valvopatia que inclui a artéria aorta, que tem um plus. Qual plus que é esse? Envolver a aorta. Se o diâmetro da aorta for grande, for acima de 45 milímetros, e eu precisar operar a válvula aórtica também por insuficiência, eu vou operar a aorta por oportunidade. Vamos lá. Tenho insuficiência aórtica importante, sintomático, meu paciente. Eu preciso intervir, eu preciso trocar a válvula aórtica. Aí eu preciso olhar sempre a aorta antes de propor a cirurgia. Se o diâmetro da aorta for maior que 45, também vou trocar a aorta, vou operar a aorta. Júlia, mas eu li em algum lugar que a aorta só se opera acima de 55 milímetros. Verdade, desde que não esteja associado a uma insuficiência aórtica importante. Então, tem algumas outras particularidades também, mas essa é uma importante para vocês. Se tiver insuficiência aórtica importante, eu opero a aorta com diâmetro maior de 45 milímetros, maior ou igual. Estenose aórtica, principal etiologia degenerativa, mas também pode ser reumática. Na semiologia, lembrar do pulso parvos e tardos, sopro sistólico em foco aórtico, com pico tardio e abafamento de B2. Esses sinais denotam estenose aórtica grave. Outros aspectos para a gente lembrar de estenose aórtica. Eu posso ter estenose aórtica paradoxal e estenose aórtica baixo fluxo e baixo gradiente. Vamos lembrar o que é uma estenose aórtica grave padrão no eco, o clássico. O clássico vai ser a área valvar menor ou igual a 1 e o gradiente médio maior ou igual a 40. Eu posso ter uma área valvar menor do que 1 e o gradiente baixo no contexto de disfunção ventricular. Nesse caso, eu não vou saber se o gradiente é baixo porque o paciente tem disfunção ou se o gradiente é baixo porque a estenose aórtica é tão grave que já gerou disfunção ventricular no paciente. Como que eu diferencio? Eu faço um ecocardiograma com dobutamina. Ecocardiograma com dobutamina. Então, eu aumento a força de contração do ventrículo e eu vejo se eu expando a área valvar com aquele aumento da contratilidade. Se a área valvar aumentar, daí eu falo, nossa, tranquilo, não deve ser uma estenose aórtica importante. Se a área valvar não aumentar e o gradiente subir, daí eu penso, de fato, é importante e o que aconteceu foi uma disfunção ventricular aqui. Posso ter um outro cenário, que é a estenose aórtica paradoxal, lembra? Também a área menor que 1, mas fração de ejeção preservada. Nesse caso, eu vou pensar que o ventrículo está muito pequenininho e não está ejetando o suficiente. Eu vou pedir o tomo com os corticalços da válvula aórtica. O tratamento vai ser sempre troca valvar para aqueles pacientes com doença grave e sintomática.